de Deus, irmãos. Como é bom estar na presença de Deus a cada dia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu tens sido fiel. Tu tens sido digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, sabemos que não somos nada sem a Tua presença, Pai. Então, sê conosco essa noite, Deus, sê comigo essa noite, Pai. Que toda célula, cada célula do meu corpo seja para Te louvar, Te engrandecer, Te adorar e falar da Tua palavra conforme Te apraz, Pai, em nome de Jesus. Israel, toca para nós. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, essa semana, o Senhor me incomodou muito com uma palavra. E eu não sei vocês, mas... E o correto é a gente estar sempre com um direcionamento profético, dia após dia, à luz da palavra de Deus. Pois quem não medita na palavra dia após dia, está vazio. Então, sempre quando um crente chega perto de uma outra pessoa, ele precisa, obrigatoriamente, ter uma palavra de Deus. Que direcione o seu dia, que direcione a sua semana. E a palavra dessa semana para a minha vida... E eu acho que até os irmãos me escutaram aqui algumas vezes orando por essa palavra, enquanto oração, e eu tenho por hábito, quando eu vou orar, aquela palavra que o Senhor me direcionou, eu oro a palavra. Então, esta noite, o Senhor fez um rumo profético para a nossa vida, igreja. Para a minha vida durante a semana e para a vida de vocês. Né? Amém? A palavra está lá em Isaías. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Isaías 10, 27. Amém. E enquanto a gente vai aguardando ali, amém. Querido, existe uma palavra e uma promessa de Deus que fala sobre o jugo, e diz assim a palavra: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. O seu jugo será despedaçado por causa da unção. Existe uma promessa que a unção de Deus despedaça o jugo. É o que Isaías está profetizando aqui. Isaías foi um profeta que trouxe uma palavra acerca de um tempo para o povo de Israel, que estava sendo assolado pela Assíria. É isso que estava acontecendo aqui. Nesse momento, Isaías profetizou que há tempos futuros, o jugo, aquilo que estava assolando a Israel, ia ser despedaçado, destruído, ia ser destronado por causa da unção. Vamos entender um pouco disso? Então, fecha os teus olhos, ergue a tua cabeça. E eu quero nesse momento que tu entregue teu coração para Deus, porque existe uma chave poderosa aqui. Esse culto de quarta, a gente determinou que seria culto de cura e libertação. Existe uma palavra de cura poderosa. Porque jugo diz de opressão, diz de várias amarras que o povo estava vivendo. Então eu quero que tu medite agora, na tua vida, coisas que tu precisa te libertar. Que a gente vai estar orando para o rumo profético dessa palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a interpretação pessoal para a tua vida acerca da cura que existe sobre esta palavra. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu oro pela tua presença. Deus, eu sei que eu não sou nada, Pai. Eu sei, Senhor, que tenho pecados, tenho falhas, tenho erros. Senhor, e como eu tenho erros, Pai. Mas, Senhor, na autoridade do Teu nome. Na autoridade do Teu nome. Porque eu sei que é através de Ti e é por Ti, Pai, e não por mim. Não é pela minha carne, pelos meus erros carnais, pela minha naturalidade, pelos meus sentimentos, Pai. Mas é através daquilo que Tu ordenou que eu fizesse. É daquilo que Tu ordenou através do Teu livro profético que deveríamos fazer.
Senhor, é através do teu sangue, Jesus, lá naquela cruz que hoje estamos aqui, porque o véu se rasgou de alto a baixo para que pudéssemos ouvir a voz de Deus, a poderosa voz de Deus. Pai, através dessa palavra, Pai, Senhor, direciona. Eu sei que tu tem algo importante para comunicar para o teu povo. Senhor, palavras mudam destinos, Pai, tudo se fez através da palavra. Então essa noite, Pai, fala conosco. Queremos, Senhor, poderosamente ouvir a tua voz. Pai, queremos ouvir, Senhor, aquilo que tu tens para nós, aquilo que tu precisa ainda transformar e comunicar para a tua igreja. Deus, que não seja eu a falar não, Pai, mas tens liberdade de agir sobre a minha vida e comunicar aquilo que tu precisa. Satanás, eu te dou uma ordem agora. É verdade, Satanás, eu tenho pecado, eu tenho falha, eu sou o Senhor, eu não sou nada, Satanás, realmente. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa naquilo que eu não sou, para ser aquilo que Ele disse que eu sou. E eu creio, Senhor, em todas as tuas promessas. Satanás, se existe ainda uma mente cativa por ti agora, eu, na autoridade do nome de Jesus, declaro: cai por terra agora, despedaça toda a amarra de Satanás na mente, todo o espírito de incredulidade, desatenção, tudo aquilo que não provém de ti. Pega tudo que é teu, Satanás, e vai, bate em retirada agora, não na minha palavra, mas no poder, na autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Vem, Senhor, agir em mim, Senhor, teu poder e autoridade agora, Pai, em nome de Jesus. Fala, Deus. Canta comigo, igreja. Fala, Deus. Toca, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Quero sentir o teu toque, Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Canta, igreja. Quem quer ouvir a voz, é da tua boca que precisa sair. Toca-me com brasas do altar. Eu quero ser tocada, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Que a tua voz seja tudo essa noite, Pai. E que nada mais importe a não ser a tua voz, Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, tens liberdade no meio de nós. E obrigada, Pai. Eu já te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, durante muito tempo na minha vida, e durante muito tempo no início da minha caminhada com Cristo, acerca de quando eu era pequena, ou quando eu escutava palavras como essa, sobre jugo, e eu ficava pensando sobre unção, eu entendia que a unção, ela era derramada em algumas pessoas escolhidas por Deus. E somente aqueles escolhidos eram ungidos. E durante muito tempo eu acreditei que jugo se tratava de julgamento. E eu creio que muito crente ainda acredita nisso. Mas hoje, e a partir do que o Senhor vem me incomodando nesses últimos dias, e pelo que eu tenho orado, e eu digo para Deus: Senhor, que a tua unção desça sobre nós e que ela possa despedaçar, destruir, destronar, destruir tudo aquilo que vem da parte de Satanás. Porque julgo, nesse sentido aqui, fala daquilo que é opressão, daquilo que distrai o crente, daquilo que é um jugo, uma carga que tu não precisa carregar. Não é a carga do Senhor. Aqui o povo estava assolado pela Síria. Todo o povo de Israel tinha sido assolado. E eu quero trazer uma palavra sobre a explicação
do que é jugo, porque se tu como eu durante muito tempo não entendia o que significava o jugo, hoje eu quero falar sobre ele rapidamente. O jugo é uma peça de madeira usada, o pastor já falou sobre isso, né? Que dividia ali a carga entre dois bois. Ele também servia, lá no tempo das escravidões, do escravo, eram aquelas peças de madeira que eles eram presos. Ou seja, eles eram subjugados por alguém. Eles estavam à mercê de alguma pessoa acima deles. Então, eles estavam escravizados através desse jugo. O povo de Israel, durante um bom tempo, foi escravo lá no Egito e estava subjugado à vontade do faraó. Então eles não tinham liberdade, eles comiam aquilo que o seu senhor, o aquela pessoa que julgava, aquele que fazia o mandamento sobre eles, que eles comessem. Então eles não tinham liberdade. Da mesma forma, Isaías está profetizando sobre o povo de Israel, que eles estavam sobre um jugo. Então, o jugo, ele serve também, na Bíblia, significa como servidão e escravidão, significa carga pesada e opressão, que limita a liberdade, trazendo fardo, sofrimento, dívidas, enfermidades, vícios, opressões. Isso a gente vê o aprisionamento. O jugo é uma forma de aprisionar. Satanás, o tempo todo, lança sobre a minha e a tua vida jugo de mal, de maldição, de morte, de destruição. Sentimentos destrutivos para nos afastar. Isso é um jugo. A gente está debaixo e subjugado em algumas situações espirituais de Satanás. Agora, e também é o domínio e a autoridade, ou seja, eu estou sendo dominada e alguém tem autoridade sobre mim. Isso que o jugo significa, resumindo, tá? Agora, o que é unção? Todo mundo entende o que é unção? Durante muito tempo, como eu disse, eu entendia que a unção, e não está errado, porque por partes é isso. Como lá no Velho Testamento, os sacerdotes eram derramado óleo e eles eram ungidos. Os servos e profetas de Deus também foram ungidos. Mas existe uma chave importante sobre a unção, que literalmente na Bíblia, por muitas vezes ela é demonstrada pela aplicação do óleo sobre uma pessoa, sobre um objeto ou sobre um lugar que estaria sendo consagrado, e aquilo simbolizava a separação dessa pessoa para um propósito sagrado. Isso é o que o Velho Testamento diz. E aí essa concessão de autoridade se passava para Deus, no aspecto da unção divina. Agora, muitos sacerdotes, muitos reis, muitos profetas, eles eram ungidos, indicando que eles tinham sido escolhidos por Deus para poder desempenhar aqueles serviços específicos. Também lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, eles eram ungidos e santificados a cultuar a Deus, né? Isso tudo com um óleo. Agora, no Novo Testamento, a gente está falando do Antigo. No Novo Testamento, a unção passa a ter um simbolismo e um significado diferente da forma material como acontecia. No mundo espiritual, a unção está ligada diretamente à presença do Espírito Santo. E a vida direta com Jesus. Significa por quê? Porque Cristo, ele foi ungido. Tanto que na Bíblia a gente escuta falar, o ungido chegou. Quando Jesus morre, ele deixa conosco a presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, durante todo o tempo de Jesus na terra, até o dia do seu batismo, ele foi batizado. Antes disso, Jesus não operou milagres. Ele era ungido de Deus, filho de Deus. Ele não operou milagres. Mas quando ele é batizado, desceu sobre ele a presença do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Jesus começa a fazer
literalmente o seu ministério. A unção de Deus já existia sobre a vida de Jesus, mas para cumprimento de todos os propósitos que Jesus veio para fazer, no tempo que ele veio para fazer, aconteceu após o batismo. Então o Espírito Santo simboliza a unção. E aonde o Espírito Santo habita? Nós. Nosso coração, nossa casa, a casa do Espírito Santo de Deus somos nós. Só que todos somos ungidos? Todos somos ungidos? No Velho Testamento, como eu expliquei, alguém separado era ungido e escolhido por Deus. Agora, durante muito tempo, como eu disse, eu acreditava que Deus escolhia pessoas especiais. E por isso eles eram ungidos. Não está errado, é verdadeiro. Mas será que Deus tem filhos preferidos e por isso ele ungia esses em separado? Olha, Davi vai ser o meu ungido, Saul vai ser o meu ungido, fulano vai ser meu ungido. Será que eram porque eles eram mais amados por Deus? O que vocês acham? Deus tem filho preferido? Não. Não tem. A palavra diz que ele não faz distinção, ele não faz acepção. A graça, o amor de Deus, a salvação é dom gratuito de Deus, que Jesus na cruz, depois do Velho Testamento, no Novo, na Nova Lei, deu para que todos nós pudéssemos acessar. A unção derramada sobre os profetas antigos era sim um ritual necessário para que se falasse face a face com Deus, e isso era algo feito no mundo físico. Mas se não tivesse sido feito no mundo físico, no mundo espiritual já estava selado. Mas o que a Bíblia nos ensina é que precisamos fazer algo no mundo físico para mostrar, para evidenciar no mundo espiritual não o que vai acontecer, mas o que já está acontecendo. A unção hoje está disponível. Ela não é minha, ela não é da Jo, ela não é dela, não é do pastor da igreja. A unção está disponível para todos nós, a partir da vinda do Senhor Jesus. Não é um ato simbólico com um óleo que vai fazer com que a pessoa tenha e carregue a unção de Deus. Agora, por que a Bíblia fala sobre essa unção que despedaça o jugo? Por que Isaías, nesse texto, e aqui a gente vai ver muitos outros que também demonstram que durante processos de libertação, a unção, a presença de Deus, o poder e a autoridade de Deus, porque a unção exercida é isso, é eu ter poder, autoridade de Deus para fazer aquilo que Jesus fez em nome de Jesus, através de poder. Unção é demonstração de poder. Agora, por que Isaías disse que a unção despedaça o jugo? A verdadeira libertação, a verdadeira cura se dá em que momento? Quando a gente aceita Jesus, a gente começa num processo de transformação. Espírito Santo que habita em nós, vai começando a tirar de nós aquilo que não provém do Senhor. Nossa vida vai mudando. E quando chegamos no momento, em alguns momentos, conseguimos acessar o poder de Deus através da unção que está sobre nós. Agora, durante muito tempo, esse jugo lá no Egito, o povo ficou em escravidão. Só que Deus, pela sua bondade infinita e pelo clamor do povo, enviou um libertador, Moisés. E olha o que acontece na vida de Moisés. Como eu disse, eu sempre pensava que a unção era para um escolhido. Era para alguns escolhidos. Moisés era separado. Só que vocês lembram tudo que Moisés passou? Durante o processo da vida de Moisés, até que ele fosse libertador, até que ele fosse escolhido e separado, até que ele falasse lá na sarça ardente. O que aconteceu na vida de Moisés? Ele teve todo um momento de preparo. No momento que o Senhor direcionou ele já estava lá sendo preparado dentro do interior dele.
Moisés estava modificando quem ele era para poder exercer a unção de Deus, que Deus disse que seria com ele e que prometeu desde a adolescência, desde quando ele era criança, que a mãe coloca no cesto, ali a promessa de Deus. Mas é porque Deus escolheu Moisés? É porque Moisés era o escolhido unicamente, porque ele era melhor, ou ele era filho preferido? Não. Deus tem uma onisciência, Ele sabe, Ele conhece o que vai acontecer. Ele conhece teu coração, Cristiano. Ele sabe daquilo que tu carrega. Mas hoje o Senhor coloca isso à disposição de todos nós. Quando Moisés foi preparado durante aquele tempo todo e ele disse sim ao Senhor, porque ele poderia ter dito não. Ele foi preparado até o momento em que ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Chegou lá na frente de Faraó, enfrentou o Faraó e com poder e autoridade, unção, disse para Faraó: se tu não libertar o povo, e assim foi vindo as pragas, e cada vez que ele encostava o cajado, ali estava sobre ele a unção do Senhor, sendo exercida. Mas aqui eu aprendo uma chave muito importante, e ali todo o jugo de Israel, todo o momento que Israel estava sob servidão, sendo dominado, sendo subjugado por Israel, pelo Faraó, Moisés, com a unção, despedaça o jugo. Ele tira o povo da escravidão, cumprindo os princípios do que a palavra diz. Através de Moisés, foi demonstrado no exterior daquele povo os milagres e maravilhas, através de demonstração de poder, por aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. Então, nesse texto também se cumpre esse que Isaías profetizava para Israel naquele momento. Naquele momento ali, o povo estava sendo assolado pela Síria e estava também sendo levado cativo, sendo arruinado. Só que Isaías declarou que para o futuro de Israel viriam momentos em que a unção que estava sobre os homens de Deus iria despedaçar aquele povo. Tanto, e não é a ideia, mas o Senhor me trouxe a lembrança agora, que o povo da Síria, ele foi derrotado por anjos do Senhor. Não foram exércitos que lutaram. Não foram através do poder de Deus, pela vida desses homens de Deus, que acabou com aquele povo da Síria e trouxe libertação, liberdade. E todo aquele jugo que existia de escravidão foi rompido através do poder da unção. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção também está na história de Davi e Golias. Como eu disse, eu sempre imaginei, e o Senhor é maravilhoso, porque quando Ele começa a nos ensinar, a palavra ela vai sendo lembrada, gerada no nosso coração, e o Senhor vai dando lembrança do que aconteceu. Quando eu pensava isso, que pessoas eram selecionadas e separadas, eu fui para Davi. Davi estava num momento que ele era o menor da casa. Todo o povo estava sendo assolado, subjugado pela existência de gigantes que queriam assolar, que estavam com medo, oprimidos. O que vai ser de nós? Os filisteus é um povo mais forte. Eles vão vir contra nós. Vamos ser destruídos. Na nossa vida de hoje, quantas vezes, querido? Coisas tão menores que um gigante como Golias, com um jugo muito pior, e às vezes é aqui, ó, porque hoje a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou que hoje o nosso campo de batalha é a nossa mente. Por quem estamos sendo subjugados todos os dias? Nossa carne, nós mesmos. Muitas vezes a gente atrela Satanás, mas muitas vezes é a nossa vontade. E esse jugo de opressão é tudo para nos tirar do foco de cumprir aquilo que o Senhor disse que poderíamos. É promessa de Deus, está na Bíblia. Todos nós temos o direito como filhos amados de Deus, como co-herdeiros do Senhor nessa terra, de tomar posse de toda a autoridade de Deus, repreender Satanás e não sofrermos desse jugo nas finanças, com os amigos, no trabalho. Quantas vezes
no sentimento de rejeição. Isso é um jugo, querido. Quem está aprisionado a alguma coisa que não deixa prosseguir é um jugo. Davi, ele poderia ter olhado para aquela situação toda. Golias, vocês conhecem a história, era gigante, era filisteu, tinha lá os melhores soldados, os seus próprios irmãos. Eram soldados que lutavam grandiosamente e ele era o menor da casa. Só que eu olho para esse texto e para muitos outros na Bíblia e o meu coração se alegra. Porque não foi Deus quem escolheu somente Davi. Porque antes de derrotar Golias, Davi tomou posse e estava na preparação. Quando Saul vai e unge Davi, não foi a partir dali que ele estava recebendo a unção. Isso só foi uma aliança firmada no mundo exterior, no mundo carnal, no mundo material, o que Davi já estava fazendo no secreto com o Senhor. O que ele já estava se preparando, ele já estava tomando posse da unção, da autoridade de Deus, quando ele enfrentou o leão, quando ele foi fiel ao Senhor, e ele lá nos cânticos de Davi, sozinho, só ele, Deus naquele campo, cuidando das ovelhas de seu pai, sendo o menor da casa. Isso não foi empecilho nenhum para Davi ser subjugado, para ele ficar abaixo dessa opressão, daquilo que os irmãos talvez diziam, daquilo que talvez a sociedade dizia, daquilo que talvez toda essa assolação, toda essa opressão que vinha do povo lá dos filisteus seria suficiente. Ele continuou adorando ao Senhor. Quando Saul chama e unge Davi, e que coloca sobre ele a unção já estava. Ele já estava com essa preparação. O Senhor só manda isso acontecer, querido, que é para testificar aquilo que em secreto, no nosso coração, nós já estamos nos preparando. Deus não chama ninguém, não unge ninguém, só porque Ele escolheu, mas porque você escolheu antes se sujeitar aos princípios do que diz a palavra, aos princípios do que diz, se tem uma palavra a teu respeito, e existe, que tu vai ser profeta, que tu vai ser levita, que tu vai pregar a palavra, que tu vai ser um ótimo chefe, que tu vai ser um ótimo trabalhador, que as pessoas ao teu redor vão sentir a unção e a graça de Deus. O que difere aquele que é ungido daquele que não é, querido, não é a escolha somente de Deus, porque a palavra diz que o Senhor escolheu. A partir da vinda de Jesus, o véu se rasgou, todos nós temos poder e autoridade de fazer coisas grandes ou maiores que Jesus, Ele mesmo disse. E a gente viu isso acontecer com todos os apóstolos. Isso aconteceu quando eles entenderam com o mestre o que precisava fazer. E eles tomaram posse. E lá no dia de Pentecostes, quando o Senhor ordenou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Unção diz de santidade, diz de santificação, de obediência, oração, buscar um lugar alto, crer nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz, os milagres seguiriam aqueles que creem. Creem no quê? Ter fé no quê? Só que Jesus existe, que Deus existe? Não. Mas creem em toda a palavra que vem da boca do Senhor. Tudo o que vem da boca do Senhor. Agora eu quero te perguntar uma coisa de novo nessa ideia. Porque eu tinha essa ideia. Que a unção era isso. Quando as pessoas diziam, tu é um escolhido de Deus. Eu ficava imaginando, nossa, então eu sou escolhida, outro não é. E eu ficava pensando isso, unção é alguém que quando chega, tu já sente a presença através da vida da pessoa. Só alguns têm o direito à unção. E essa unção despedaça qualquer tipo de opressão maligna, qualquer tipo de entrave que Satanás coloca na tua vida e que nós mesmos colocamos. Só que olha só, se for só unção, a gente pode pensar em Saul. Saul foi ungido. Porque no início da vida dele, ele fez da mesma forma. Como Davi, ele seguiu os princípios. Ele tomou sobre ele aquilo que o Senhor disse que ele faria. Ele obedeceu os princípios bíblicos. Só que em um determinado momento, Saul começa a pecar contra Deus.
E nesse momento, a presença do Senhor se aparta dele. Então aqui a gente tem exemplos de que a unção não é só para escolhidos do Senhor. Mas sim, o Senhor escolheu pessoas pela sua onisciência. Ele sabe o que vai acontecer, Ele conhece teu coração. A Bíblia diz, Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe dos pensamentos antes mesmo deles passarem pela tua cabeça. Ele sabe o que tu vai fazer mesmo antes de tu dar o segundo passo. Essa noite eu quero te perguntar, querido. Esse lugar alto de unção, de poder, de autoridade, está disponível para todos nós. Sobre qual jugo, sobre qual opressão, sobre qual dificuldade tu estás essa noite? Que área da tua vida? Porque se existe alguma área da tua vida aprisionada, isso são correntes, são grilhões, isso são amarras que muitas vezes cura interna, falta de perdão. Isso é jugo. Isso é um tipo de amarra que tu precisa te libertar. Como a gente se liberta? Como a gente se liberta? Buscando, obedecendo, orando. Aleluia, Jesus. Quando Jesus estava no deserto, queridos, Jesus ele foi para o deserto. E ele mostra para a gente uma coisa muito importante. Nesse momento, e olha como funciona a unção. Nesse momento, quando Jesus vai para o deserto. Ele sabe do mal que viria assolar ele. Ele sabia da crucificação. Ele sabia talvez que a sua carne, o seu eu, a sua carne física, material, como homem, porque Deus se fez homem, entregou o seu filho. Ele teve que nascer de uma mulher. Ele teve que aprender a mamar, a comer. Ele foi alimentado. Imagina Deus com todo o seu poder e autoridade, se fazendo homem, sendo sujeito aos cuidados de uma mulher, que se ela não o alimentasse, ele não comia, ele precisou chorar, ele precisou aprender a andar. Olha, Jesus sendo Deus, com toda a criação à sua disposição, todo o poder, ele precisou passar por tudo isso, para aprender, para que o Senhor mostrasse para nós a sua misericórdia, e o quanto Ele nos ama, para que esse projeto bem sucedido. Agora, quando Jesus vai para o deserto, e eu já vou me encaminhar para o fim, olha aqui o que acontece com o Senhor Jesus. Ele sabia, então Ele foi buscar o que no deserto? O Senhor nos chama, queridos, essa noite, para um lugar de mais alto com Ele. Ele nos chama, cristiano, para ter sede e fome da vontade dEle. Porque se a gente não está vivendo aquilo que a Bíblia diz que viveríamos, aquilo que Jesus disse que viveríamos, se tu não sente sede, se tu não sente fome, se tu não sente desejo de estar neste lugar, e tu não sente sobre ti essa unção que despedaça o jugo, essa unção que desfaz, que tu envergonha Satanás, a gente precisa buscar, e esse é o ensino que Jesus faz no deserto. Quando ele vai jejuar 40 dias. Jesus foi para o deserto, um lugar árido. Um lugar frio. Extremamente frio à noite, de dia calor. Vocês acham que Jesus usou dos poderes dele? Que ele poderia, sendo Deus ali no deserto? Não. Ele matou a sua carne. Ele negou a sua vontade humana. Ele negou a nossa vontade primitiva. Muitas vezes a gente não consegue pular uma refeição. Eu falo por mim. A gente não consegue negar desejos primitivos. Quando Jesus vai para o deserto, Ele faz isso para buscar um lugar de deleite com o Senhor. Para poder se anestesiar de toda e qualquer influência carnal e material. Para poder se revestir de poder. Satanás chega para ele no 40 dias. 40 dias, um ser humano não aguenta. Porque lá quando chega a 40 dias, a gente chega no estágio de inanição. O corpo começa a puxar dos nossos órgãos vitais o alimento. Dizem os estudiosos, eu nunca fiz, mas a ciência fala, que a partir do 39º, 40 dias, tu sente fome. Porque a partir do 4º e do 5º dia, não sente mais fome. Aquela fome que desgasta, aquela vontade não sente. Mas naquele momento foi exato o momento, enquanto ele ia entrar em falência de órgãos,
Estou falando de condição humana. A gente às vezes pensa que Jesus é Jesus, então ele fez todas as coisas porque era Jesus, de fato fez. Mas a Bíblia diz e ele nos ensina que nós poderíamos e faríamos, porque ele se fez carne. Então é possível para qualquer um, desde que tu almeje, queira e tenha isso como propósito. Quando o diabo chega, ele chega nesse momento e ele oferece para Jesus aquilo que Jesus precisava. E ele usa da palavra distorcida como ele fez lá no Éden, para distorcer o princípio da palavra para Jesus. Jesus poderia dizer tudo isso para ele, mas sabe o que Jesus fez aqui? Sabe o que Jesus fez usando a própria palavra? Ele quebrou e despedaçou aquilo que Satanás estava distorcendo para ele. Porque ele estava apropriado, ele estava determinado, ele estava decidido ao propósito para o qual ele foi enviado. Querido, eu quero te perguntar mais uma coisa essa noite. Tu estás determinado, tu estás convicto, tu estás ansioso para chegar no propósito para o qual o Senhor te encaminhou? Tu busca isso todos os dias? Tu busca? Tu fez que nem Jesus? Quando a gente faz isso que Jesus fez e a gente nega as nossas vontades primitivas e ainda a gente envergonha Satanás, ele foge. O texto diz que depois disso, Satanás fugiu de Deus, fugiu de Jesus. E os anjos do Senhor, escutem, os anjos do Senhor serviram a Jesus. No texto que acabamos de ler, a mesma coisa acontece. Quando Israel passa por aquele processo de assolação pela Síria, no fim, que vem a unção e eles seguem com os princípios, e a gente poderia explorar todos os princípios que eles seguiram nesse texto. Os anjos do Senhor pelejam pelo povo de Israel. O povo de Israel não precisou lutar contra a Síria. Foi os anjos do Senhor que lutaram e uma multidão de anjos matou. Eles não sabiam nem de onde vinham. Todos foram assolados. A gente viu que a unção que carregava esse povo destruiu o jugo de Satanás, o jugo do rei da Síria, o jugo dos exércitos da Síria. A unção que Jesus buscou, ela não desceu de uma hora para outra. Não, ele precisou ficar 40 dias no deserto. Satanás veio depois desse momento de luta. E assim é comigo e contigo. Quando tomamos uma posição no Senhor, e o Senhor sabe da nossa promessa, eu digo, sim, Senhor, eu vou cumprir. Estou buscando santidade, estou consagrando, estou buscando, estou vendo os milagres, estou trazendo gente para Jesus. O que acontece no mundo espiritual? Satanás vem com fúria. E ele sabe do que tu precisa. Ele sabe aonde é o teu ponto fraco. Como tu faz no mundo físico, o mundo espiritual vê e quer impedir. Foi o que Satanás fez com Jesus. Foi o que o povo da Síria fez com Israel. Eles eram grandes. Foi o que Golias fez com Davi. Era o que os filisteus representavam. Mas o que Davi diz, eu não vou na minha força, eu vou na força dos reis, Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, é Ele quem luta. Jesus, Ele usou da palavra, mas quem serviu Jesus depois? O texto é claro. Irmãos, quantas vezes a gente passa por texto bíblico e a gente não se dá conta desses pequenos detalhes? O Senhor Jesus, Satanás fugiu e Ele foi servido por anjos. O povo da Síria, quem lutou por eles foi os anjos. E eu quero te dizer essa noite que a unção é ela que é responsável por despedaçar, destruir, afastar Satanás e despedaçar qualquer jugo de opressão na tua vida. Só que é necessário tu resistir e passar pelo processo. Convicto que tu tem um Deus que te ungiu para romper no sobrenatural. Paulo e Silas na prisão. É lindo, Paulo e Silas na prisão. E olha que lindo que acontece. Paulo e Silas estavam fazendo o quê, queridos? Estavam repreendendo, falando da palavra na rua. Tinha aquela profetisa lá, que era a adivinha lá de Beelzebu. Ela mesmo reconhecia
por quem Paulo e Silas pregavam. Tanto que ela dizia, eis aí os homens de Deus. Satanás fala isso da tua vida. Só que ao mesmo tempo ele não fala só para te exaltar. Ele fala em nome de Satanás e muitas vezes ele vem para te acusar. Paulo e Silas fizeram isso. Eles falaram contra e eles continuaram pregando em praça pública. Muitas pessoas se converteram. Só que eles não queriam o dinheiro daquela mulher e daquelas adivinhações e estava sendo tirado por causa de Paulo e Silas. Quantas vezes, queridos, nós, enquanto igreja, oramos na nossa casa e nós incomodamos as trevas. E o que as trevas fazem? Sabe o que ela faz na tua vida, Cristiano? Ela te leva para a prisão. Ela te leva para a prisão. Com a permissão de Deus, sim, muitas vezes. Porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E só vai ser cheio da unção. Só vai ser cheio do poder. Só vai ser cheio da graça de Deus. Quando tu te permitir passar pelo processo e envergonhar Satanás. Paulo e Silas chegaram na prisão, todos machucados. E olha o que aconteceu. Eles poderiam ter tudo para murmurar, Senhor, em teu nome estávamos lá. Jesus, Deus, em teu nome, por que a minha casa está assim? Olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Senhor, eu estou vendo milagre, tem pessoas vindo. Senhor, porque eles poderiam, queridos, fazer que nem eu e tu, que muitas vezes, por não ver se cumprir aquilo que o Senhor quer para mim e para ti no tempo que eu quero, a gente murmura. E a gente manipula os nossos pensamentos, pensamentos intrusivos. Satanás, seta de Satanás. Toda vez que vier um pensamento intrusivo na tua cabeça, tu diz assim, ó, apartai-vos de mim, Satanás. Porque eu tenho convicção, o Deus que eu sirvo, Ele me ungiu para fazer coisas maiores, para expulsar demônios, para ser próspera. Agora eu posso estar assim, Satanás. O que Paulo e Silas fizeram na prisão, queridos? Eles adoraram, engrandeceram o nome do Senhor. O Senhor livrou eles de ir para a prisão? Não, o Senhor livrou eles estavam falando a palavra. Eles estavam convertendo multidões. E aquela mulher que era adivinha ficou lá. Eles foram para a prisão, vocês conhecem a história. Louvando e adorando ao nome do Senhor. E é assim que a gente tem que passar pela prova. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou ler o texto. Eu amo esse texto de Paulo e Silas. Aleluia, Jesus, tu és bom, Jesus. Aleluia, Jesus. Ai, Senhor, tu és bom, Jesus. Oh, Jesus, abalado a tua fé, Jesus. A tua palavra, ela não... Paulo e Silas. Está lá em Atos 16. Atos 16, lê comigo, igreja. Porque isso daqui é a liberação de poder na vida deles. Isso aqui foi a unção que despedaçou o jugo da prisão. Eles estavam sendo subjugados por aquela cadeia, por aqueles carcereiros. Eles achavam que era o fim. Mas ele em meio à cadeia, em meio das afrontas de Satanás, em meio de Satanás dizendo, tu não é, tu não pode. Tá vendo? Tá vendo, Josiane? Tu estava lá falando da palavra de Deus e agora tu está aí desse jeito. Presa, aprisionada, porque Satanás faz isso na nossa mente. Atos 16, do 25 ao 26. Eu quero ler só essa parte. Mais 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Queridos, perto da meia-noite, eles tinham passado o dia todo preso. Era meia-noite, eles estavam lá cantando e louvando ao Senhor. E outros presos os escutavam. E de repente, porque as coisas de Deus é assim. Não é quando tu espera, eles não sabiam o que ia acontecer. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas a prisão de todos. Foram soltas as prisões de todos. Quem tinha unção, Paulo e Silas, mas foi liberada entre todos. Todos foram soltos. E o que aconteceu depois?
E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada. O carcereiro estava dormindo, mas Paulo e Silas na prisão, cansado, açoitado, desgastado, corroído, sangrando, não estavam dormindo. O texto é enfático em dizer à meia-noite, e isso aqui não está de aleatório no texto. O carcereiro dormia, ele deveria estar cuidando dos presos. Mas Paulo e Silas, porque estavam convictos daquilo que o Senhor chamou eles para fazer, não estavam dormindo. Eles continuaram. Abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele achou que todo mundo já tinha fugido. Por óbvio eles iam fugir. Afinal estava tudo aberto. Ia ser requerido dele. Ele ia ser morto. Ele ia ser massacrado. Ele ia ser punido. Mas Paulo clamou com grande voz. Olha aqui, um princípio de misericórdia. Dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Se tu vê uma prisão aberta na tua frente, tu vai sair correndo ou tu vai continuar preso no propósito do que o Senhor te chamou para fazer? Se Deus livrou da prisão, Ele livra de qualquer situação. Ele está contigo na prisão, Ele está contigo em todo lugar. A unção já tinha sido derramada. Eles viram o sobrenatural do Senhor na vida deles. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. O carcereiro se converteu. Aleluia. Próximo. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? A unção é assim, querido. Quando o Senhor opera sobrenatural na tua vida, quem está na tua volta, mesmo descrente, ou não acreditando no Senhor, mesmo que nunca tenha vivido milagre, ela transpassa e a pessoa vai te perguntar: o que é preciso para eu seguir esse teu Jesus? Que eu vejo através de ti a graça, a unção transbordando. Como eu me sinto bem na tua volta, na tua presença. Foi isso que esse carcereiro viu, porque ele não viu só um milagre. Ele viu o favor de Deus por esse povo. Aleluia. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Próximo. Pode passar o próximo. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Próximo. E tornando-os consigo, naquela mesma noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizando ele e todos os seus. Pode passar o próximo. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: saltai aqueles homens. Todos foram soltos. Todos foram salvos. E nesse momento, a prisão se quebrou. Através da unção liberada na vida de Paulo e Silas. Porque eles acessaram este lugar em Deus. Amém? Quero te perguntar, querido. Te coloca de pé, vamos orar. Tu está convicto para o que o Senhor te chamou? Está convicta, Cris, que em meio a uma prisão tu vai louvar e adorar o nome do Senhor? E só através disso que vai se manifestar a unção e a graça. E essa unção vai transbordar na vida de outros. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus filhos, Pai. Eu sei que é uma palavra de poder, de cura, de libertação. Eu sei, Senhor, que esses lugares altos são difíceis de acessar. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu mesma, Pai, quantas vezes murmuro quanto ao processo. E Tu muitas vezes nos faz voltar. Tu nos faz voltar lá ao início para entender, Pai. Entender, Senhor, que a unção é liberada somente através da busca verdadeira e da oração. Pai, eu clamo pela Tua presença, Pai. Essa noite, Senhor, que essa unção, essa promessa, dessa unção que despedaça o jugo, tanto com os profetas do passado como Tu já foi, mas faz aqui de novo, Jesus. Que a gente possa entender, Deus.
sobre a vida de todos os teus filhos aqui. Que a unção está liberada sobre a casa deles. Que a tua presença, para fazer morada em um coração, precisa passar por um processo de cura e libertação, Pai. E essa cura e a libertação nem sempre ela é fácil. Nem sempre ela é tranquila. É um momento árduo, Deus. Então, Espírito Santo de Deus, vai agora. Vai agora. Como tu foi com Jesus. Que depois de tudo isso, os teus anjos serviram. Os teus anjos serviram ao Senhor. Os teus anjos com certeza estavam com Paulo e Silas lá na prisão. E devem ter sido vistos, Senhor, a graça. Todos os magistrados naquele dia viram. Senhor, quando os teus filhos estiverem, Senhor, na tua presença, faz, Senhor, muda, Pai. Muda situações, Pai. Senhor, vem com teu poder, com a tua autoridade, Espírito Santo. Que possamos estar como Davi. Que possamos estar, Senhor, como Moisés. Que esse jugo de Satanás que hoje impera sobre nós esteja repreendido na força do teu poder, Pai. Pai, queremos passar pelo processo com a certeza de que tu estás conosco. E como a tua Bíblia diz que tu dará ordem aos teus anjos para nos ajudar. Pai, eu sei que muitas vezes a nossa visão espiritual ela não está aberta. Mas eu sei como tu foi lá com os servos de Azi. Como tu foi lá com o menino. E que o profeta disse: Senhor, ele não está vendo quem luta e quem peleja com nós. Então agora, Pai, nesse momento, abre os olhos para que ele creia. E para que ele possa passar pelo processo. E no momento certo ele vê o exército inteiro destruindo sem que a gente precise lutar. Porque é tu quem luta por nós. Pai, vai agora de encontro a cada mente cativa, a cada pensamento que a tua unção precisa despedaçar. Senhor, eu declaro agora no nome de Jesus: despedaça o jugo de Satanás, despedaça o jugo do vício, da bebida, o vício de ansiedades que muitas vezes, Senhor, nossa mente é aprisionada. Quebra agora, Senhor, os grilhões. Senhor, naquela noite com Paulo e Silas, tu houve um terremoto. Eu sei que foi no mundo físico, mas eu sei que aqui, Senhor, tu opera no mundo espiritual. Pai, vem de encontro à vida de cada um dos teus filhos. Senhor, queremos fazer uma nova aliança contigo aqui essa noite. Assim como tu ungiu teus profetas no passado com um sinal de aliança para o propósito que eles serviriam, essa noite queremos fazer contigo uma aliança no mundo físico, para que tu cele no mundo espiritual. Querido, eu quero te convidar aqui na frente. Se tu quer fazer uma aliança, quer ser ungido agora pelo Senhor, passa aqui na frente. Diz assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero receber essa unção. Vem, querido, vem. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. A Bíblia não fala, a Bíblia não diz qual era a canção que Paulo e Silas cantavam na prisão. Lá não diz, não explica como Davi, ele conseguia perseverar. Mas nós sabemos como acontecia, para que Saul não permanecesse na unção de Deus. Deus que não é homem pra mentir. Ele nunca mente, querido. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, eu creio, Pai, nas tuas promessas. Senhor, essa noite aqui, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui a tua noiva. Senhor, queremos ser uma noiva adornada, uma noiva revestida da tua unção e da tua graça. Senhor, mas tu não habita num templo corrompido, não.
Tu não habita em um coração que não tem sede, fome e almeja o céu. Então, Senhor, se é falta de fé, acrescenta a nossa fé aqui essa noite. Acrescenta, Senhor, para que em tempo oportuno a unção que existe na tua casa e nos teus filhos venham despedaçar o jugo de Satanás, um jugo mentiroso, um jugo de uma régua totalmente distorcida do que tu precisa de nós, Pai. Tu és fiel, Jesus, eu sei e eu creio nas tuas promessas, Deus. Obrigada, Deus, porque até aqui temos sustentado. O Senhor nos ajuda a ir para o lugar mais profundo do Tio Jesus. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Querido, comece a orar, comece a clamar, querido. Em nome de Jesus, Paulo e Silas clamavam. Paulo e Silas oravam ao Senhor, mesmo com tudo dizendo ao contrário. Suas mãos estavam presas, amarradas em corrente. Seu corpo estava todo ferido e machucado das chibatadas. Mas ainda assim, tudo dizendo o contrário, eles permaneceram crendo e eles adoraram, querido. Deus te chama nessa noite a você, independente da situação que tu está vivendo, independente que tudo seja contrário, querido, tudo está dizendo que vai dar errado, a situação está dizendo que não vai acontecer. O teu Deus é um Deus que ele não está limitado às condições humanas. Deus não está limitado aos olhos dos homens, querido, porque enquanto Paulo e Silas adoraram, quando eles simplesmente oraram e agradeceram ao Senhor, querido, um terremoto veio dos céus e quebrou todas as cadeias. E aquilo que era motivo de vergonha, aquilo que era motivo de humilhação, se tornou motivo de salvação, não apenas para os presos, mas até para aquele que o aprisionava, querido. Então, em nome de Jesus, possa enfrentar que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare nessa noite assim: eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Não importa a situação, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare nessa noite: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo vai passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso, querido, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Deus não impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Nosso Deus é Deus do impossível, amado. Aleluia, querido. Há uma unção que quebra todo jugo. Há uma unção de Deus que quebra a cadeia. E essa unção não é a unção do pastor, querido. Às vezes a gente quer colocar a nossa fé, irmão Gilberto. Às vezes a gente quer colocar a nossa mudança de vida na vida de um homem, querido. Mas eu vou te dizer, se Paulo e Silas tivessem colocado a sua confiança em homens, talvez até hoje eles estariam presos, sabe como? Seus ossinhos presos. Alguém ia cavar uma escavação, ia haver 2 homens presos numa cadeia, com seus punhos amarrados, e dizendo, como morreu esses homens? Aí iam ficar ali pesquisando, tentando descobrir. Mas se a confiança deles tivesse na unção de homens, eles teriam morrido lá. Mas, meu querido, a nossa fé e a nossa esperança está na unção que vem dos céus. A unção que tem poder para quebrar qualquer jugo. Qual o jugo que tu carrega, querido, até hoje? Qual o peso tu ainda tem levado, querido? Infelizmente, a gente é crente, servo de Deus. Só tem crente aqui. Acho que o que menos tempo tem na fé aqui, acho que é a minha cunhada, Josiane. Mas, meu querido, às vezes a gente tem anos de fé e a gente ainda continua carregando um jugo, um peso, uma amarra em nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que nunca vai mudar, irmã Graça. Nada, não adianta. Eu estou há anos na igreja, eu não mudo. Querida, é porque tu está colocando a tua fé no lugar errado. Tu está colocando a tua fé numa canção. Tu está colocando a tua fé num pastor que vai tocar em você e tu vai ser liberta. Não, querido, não é em homem, não é em homem. Não é em liturgia, não é em óleo ungido. Não, esse óleo aqui é uma simbologia de algo que vem dos céus. Se a tua fé estiver esperando que um óleozinho desse aqui, que veio de uma indústria, venha te libertar, não vai. Mas a unção que te liberta, Cristiano, a unção que te liberta, Rita, ela vem dos céus. Então, meu irmão, começa a clamar. Se alguma área na tua vida que tu ainda sente amarra, prisão, Senhor, tem alguma prisão aqui em mim, Senhor, tu vai dobrar o teu dia e falar assim, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais tropeçar nas mesmas coisas. Eu não quero errar nas mesmas coisas. Eu não quero me sentir aprisionado nas mesmas coisas. A tua palavra diz que a unção que vem dos céus, ela quebra todo jugo. Ela quebra toda cadeia. Ela quebra toda amarra. Então, não é o pastor que está falando, não é um homem que está falando, mas é a tua palavra. E Deus não é homem para que minta, querido. Então, em nome de Jesus, querido, toma posse dessa palavra. Se você amanhã, querido, você estiver na tua casa e você tropeçar de novo na mesma marra, você tropeçar, sabe o que você vai fazer? Você não vai dizer assim, que crente miserável que eu sou. Você vai até dizer isso, mas você não vai dizer isso para homens. Você vai dobrar o teu joelho e vai dizer, Senhor, eu sou um crente miserável, porque mais uma vez eu tropecei na mesma marra. Mas, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais cair, eu não quero me sentir mais amarrado. Senhor, cadê o poder da tua palavra que diz que aquele que crê em nome de Jesus, as cadeias iriam quebrar, e eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Diogo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar encerrando, queridos, olha só, domingo, vamos ter um culto maravilhoso. Vamos ter culto de aniversário da igreja. Um ano aqui nesse lugar, um ano aqui fazendo a obra de Deus, um ano sendo abençoado. E amados, eu quero ver essa igreja cheia de Nova Santa Ritenses. É assim que fala? Nova Santa Ritenses? Nossa, é difícil, né? Querido, eu quero ver você trazendo. Irmão, tu vai ser o crente chato, vai ser aberto. A gente vai ter no final do culto, a gente vai festejar os aniversariantes do mês. Quem fez aniversário em julho aí? Júlio, cadê? Quase a família toda do Gilson fez em julho. Quem mais fez em julho aí? Cadê? Mais ninguém? Mais ninguém, amém. Então a gente vai estar comemorando aniversário em julho aqui. Vamos ter um bolinho, um salgadinho. Mas, meu querido, não venha pelo bolo, não venha pelo salgado, mas venha pela glória dos céus. Então, amados, convida, fala assim, não, hoje tu vai, Deus vai falar contigo. Vai estar o Ministério de Louvor de Viamão aqui, a bênção. Vai estar nosso superintendente aqui, o reverendo Romero. Mas vai estar, podia não estar nenhum deles, querido, nenhum deles. Porque quem eu quero que esteja aqui não são homens, eu só quero a presença.
Que nem aquela música, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Como é que é o resto? Amém. Eu só quero a tua presença, Senhor. Amém. Então, domingo, 7h30. Amém. Seja atento nos grupos aí, de repente a gente manda alguma mensagem. Meu amor, tu vai fazer algum tipo de decoração? Não inventa não, né? Vai. É que minha mãe inventa aqui, ela passa a madrugada aqui, Romano. Tá bonita a igreja. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente chama no grupo. Mas, meu amado, eu quero ver a tua presença no domingo aqui, ó. Fala pro Doug, viu, Ana? Que eu vou buscar ele pelo pé. Ele vai vir em nome de Jesus, amém? Bruninha, quero ver Bruninha. Chama o John para estar conosco, em nome de Jesus, amém? Chayane, Michael, viu? Puxa a orelha do Michael. Cris, chama lá a vizinha Sônia. A Sônia, né? A Deise, cadê a Deise, irmã? Chamou a Deise? Nem chamou, ela não convidou a Deise. Por isso que ela não veio. Tu vai me dar o telefone dela, vamos orar. Amém, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos mudança em nossas vidas como igreja. Queremos mudanças como filhos, Senhor. Queremos viver essas promessas que vêm sobre nós. Ainda que tudo diga o contrário, Senhor. Ainda que as circunstâncias digam que não vai acontecer, eu sei que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir cada palavra. E nós viveremos as promessas de Deus sobre nossa casa, nosso ministério, nossa família, nosso trabalho, em nome de Jesus. Senhor, nos leva na tua paz agora, nos dá uma noite abençoada, um sono tranquilo, Senhor, que toda obra do inferno caia por terra e que teu nome, Senhor, seja exaltado em nossas vidas, através de nossas vidas, que onde nós estivermos, a tua luz venha brilhar através de nós, Senhor, que a gente diminui e que tu cresça, Pai, em nome de